E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Cadu, por que você está fazendo um monte de linha aí? Eu estou simplesmente fazendo um estudo aqui. Estou vendo as variáveis, as possíveis variáveis que podem me levar a uma entrada certeira. Como assim? Esses dias nós tivemos uma live com o pessoal do treinamento fechado. E o que eu fiz? Eu abri essa live para o pessoal que está inscrito lá no canal do Telegram. Então, se você não está lá no canal do Telegram, o link está na descrição. Entra lá. Além de você ganhar um e-book sobre padrões de reversão com candles, você também fica a par das nossas lives fechadas pelo Zoom. E essas lives, depois de gravadas, elas vão para o treinamento fechado. Tá bom? Então, se você quer ter a oportunidade de ter um entendimento e um interesse de aprender mais, vai lá para o canal do Telegram para você aprender, tá bom? Então, esses dias mesmo, conversando com o pessoal lá, nós falamos um pouco sobre se o simples funciona. Então, o que acontece? Com esse padrão, você é capaz, no gráfico de 1 minuto, operar qualquer ativo em opções binárias. Qualquer ativo. Que padrão é esse? O padrão que eu sempre comento com vocês. O que eu faço quando eu chego para analisar um gráfico? Eu vejo a estrutura. Primeiramente, eu vejo a estrutura. Definir minha resistência. Minha resistência está definida. Definir meu suporte. Meu suporte está definido. Onde são as regiões que podem atrapalhar a movimentação gráfica interna no gráfico? Eu tenho aqui uma região de acumulação, eu tenho outra região de acumulação, eu tenho outra região de acumulação. São regiões fortíssimas. E eu começo então a identificar o quê? Que o gráfico está trabalhando em tendências. Ele busca uma acumulação, sai de uma acumulação, vai para outra acumulação. O que eu tenho que fazer quando eu vejo isso? Eu tenho que dirimir meus problemas. O que é dirimir meus problemas? Eu tenho que encontrar o padrão gráfico que torna a minha visão simples. E o que significa essa visão simples? Essa visão simples é a mesma coisa que lógica. Visão simples é igual a uma lógica. Que lógica é essa? A lógica que se enquadra ao meu padrão. Então, com esse padrão gráfico, no gráfico de 1 minuto, você pode operar qualquer ativo em opções binárias. Qualquer um ativo. Mas é necessário que você tenha disciplina, que você tenha foco, que tenha determinação em relação àquele movimento. Porque sabe o que vai acontecer se você não tiver isso focado na sua entrada? Você vai acabar entrando num achismo. Você não vai conseguir entender a movimentação do gráfico. Você não vai entender o padrão gráfico. Você viu aqui que eu fiz várias marcações. Fiz uma marcação aqui, onde eu marquei o canal de 100%. Fiz minhas marcações internas aqui, que são os movimentos de 50% que pode ocorrer pullback. Fiz as marcações aqui da estrutura que o gráfico está fazendo. Então, eu mapeei meu gráfico. Todas as vezes que você senta à frente do computador, você tem que mapear o seu gráfico para chegar à conclusão de todas as variáveis possíveis, qual aquela que tem o menor risco de entrada. Então, quando você conhece a análise gráfica, você aguarda a possibilidade de entrada onde tem o menor risco. É isso que você tem que fazer. Esses dias eu assisti um filme, eu não sei se você já assistiu, um filme na Netflix chamado Major Grow
e contra o Dr. Pest, uma coisa assim. Logo no início do filme, ele começa uma perseguição contra um carro forte, e ele a pé. E aí ele começa a fazer variáveis. Então, em pensamento, ele pensa assim, eu vou pegar, fazer isso para parar o carro forte. Aí dá errado. Aí ele fala assim, pensa, aí ele vai para uma outra variável. Ele pensa uma possibilidade para ele parar o carro forte. Também não dá certo. Aí volta a cena nele, ele falando, pensa, aí volta para uma outra variável. Aí ele vê a quarta possibilidade, aí ele vê que não dá certo, ele começa, pensa. Aí ele foi para uma lógica. Se eu tenho que parar um carro forte que pesa 3 toneladas e meia, por exemplo, como é que eu paro isso? Com o meu peso de 80 quilos, um exemplo, né? Não, eu tenho que parar com algo que pese quase o dobro, que pese 5 toneladas. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega um caminhão de lixeira, um caminhão de lixo, e joga contra o carro forte. Foi simples o entendimento dele, mas no momento da ação foi algo com muita complexidade. Existiam variáveis. Aí ele foi na mais simples, que também era mais lógica. Como é que você para um veículo de 3 toneladas com um veículo de uma maior tonelada? Então, ele foi para a questão mais lógica. E o filme todas as vezes que ele vai tomar uma decisão, o filme acontece com essas variáveis. Está lá no Netflix para quem quer assistir. E o que isso tem a ver com trading? Por isso que eu trago isso aqui para nós. O que isso tem a ver com trading? O que isso tem a ver com opções? O que isso tem a ver com o mercado? Todas as vezes que você vai fazer entradas no gráfico, todas as vezes que você vai mapear o gráfico, você tem que ver as variáveis e as possibilidades de risco. Quando você é um trade bem sucedido ou um trade profissional? Quando você, eu sempre falo isso aqui, quando você diminui os riscos. Você diminui os riscos, você se torna alguém que tem possibilidade de ter entradas perfeitas. E por que eu digo isso? Porque com esse padrão gráfico, analisando no gráfico em M1, você é capaz de analisar e fazer entradas perfeitas em qualquer ativo. Aqui eu estou no AUD USD, mas poderia ser qualquer um da família do AUD, poderia ser qualquer um da família do USD, poderia ser qualquer um. Eu estou aqui em 1 minuto. Poderia ser em 5 minutos, poderia ser em 15 minutos, poderia ser em qualquer minuto. Eu estou na corretora tal. Pode ser nessa corretora, pode ser em qualquer outra corretora, não importa. A análise gráfica ela é universal. A análise gráfica é uma linguagem universal. Você já ouviu falar de linguagens universais? Tem, por exemplo, a linguagem de sinais para surdo e mudo. Não é? Tem código Morse. Eu sou da época do código Morse. Tem bandeiras. Você já viu aquelas camisetas? Que é uma camiseta assim, tem o desenho de um banheiro, tem o desenho de um restaurante, tem desenho de um hotel, tem desenho de bebida, tem desenho de táxi, de ônibus, de trem. Tem vários desenhos na camiseta. Aí você compra essa camiseta quando você vai para um país que você não sabe a língua. E aí quando você quer saber uma informação, você chega diante da pessoa e aponta na sua camiseta aquilo que você quer para pedir informações. Por quê? Porque são símbolos, são linguagens universais. E o que a análise gráfica é? Linguagem universal, símbolos universais, padrões universais. Então, isso que você está vendo ou que você está fazendo aqui, fazendo as marcações, procurando o melhor topo, melhor fundo, procurando as regiões de briga, procurando trabalhar nos pullbacks, ou de queda, ou de alta, ou contagem de ondas, ou correção, como eu fiz aqui, uma correção nesse suporte. O que você está enxergando aqui, alguém está enxergando lá do outro lado também, no Forex e fazendo a movimentação gráfica. O problema é quando você não aprende esse padrão de trading, quando você não tem a ideia de analisar o gráfico, quando você não tem ideia de analisar as regiões, quando você não tem ideia de analisar as tendências, quando você não tem ideia de analisar os candles, quando você não tem ideia de analisar o volume, aí você se torna um navio à deriva. Sabe alguém
que está em alto mar, nas ondas, e não sabe para que lado vai, não sabe para que lado o vento está empurrando. Eu tenho muita experiência quando eu chego aqui diante do mar, a gente já sabe onde tem o embrulho do mar. As minhas crianças já, desde pequenininha, elas sabem. Eu chegava para eles pequenininho, mostrei numa figura, eu falei, olha, ali ó, as ondas estão cruzando, tem um embrulho. Se você entrar ali embaixo d'água, por cima a gente não vê nada, mas por baixo parece uma máquina de lavar, centrifugando e te puxa. E ali que as pessoas entram no mar, são sugadas mesmo sabendo nadar e acabam se dando mal. Então, hoje minhas crianças, que já estão crescendo, eles chegam no mar e já falam assim, o menorzinho fala assim, ó pai, ali não pode, ó, ali tá ruim. Ele já olha e já sabe qual região do mar está bom ou está ruim. Por quê? Existe um padrão. As ondas mostram um padrão. É por isso a teoria de Dow fala sobre os padrões das ondas para nós, sobre o padrão de movimentação. Existe todo um padrão, existe toda uma movimentação universal. As ondas que o meu filho olha aqui e vê de forma boa ou ruim, lá na Arábia, se tiver um mar lá, vai ser assim também, lá no Japão vai ser assim também. Qualquer região do mundo que tenha um mar aberto ou fechado, as ondas vão fazer os padrões. No gráfico é a mesma coisa, vão fazer os padrões. Então, com este padrão gráfico aqui, no gráfico de 1 minuto, você é capaz de operar qualquer ativo. Você é capaz de ter um entendimento e resolver qualquer ativo. Mas para isso você tem que aprender da forma correta. Olha só o que diz esse amigo aqui, ó. Olha isso. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse amigo aqui, ó. Por que eu trago esses testemunhos? Porque não sou eu que estou dizendo. Né? Na live mesmo teve um pessoal reclamando de algumas pessoas aí, que eles fizeram um treinamento. Como eu falei para eles, eu quero que todos sejam abençoados, todos sejam bem-sucedidos. Cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem uma didática, cada um tem uma forma de ver esse lado educacional. Cabe a você se adequar a quem realmente você consegue absorver o máximo da transmissão de conhecimento. Porque, é claro, uma coisa, como eu sempre falo, uma coisa é o ensino, outra coisa é a aprendizagem. Cada um recebe de uma forma diferente. Tá? Então olha o que ele diz, ó, cara, sensacional todos os seus vídeos. Estava desistindo desse mercado, mas vendo as suas análises, percebi que o erro estava em tudo que eu aprendi. Parabéns, você é o melhor professor que vi até hoje. Olha só, o meu erro estava em tudo que eu aprendi até hoje. Então o que acontece? Se você aprende errado, você vai fazer errado. Se você aprende errado, você vai fazer errado. Se você não entender que existem padrões de movimentação gráfica e que esses padrões eles se movimentam a toda hora no gráfico e você só deve fazer entradas quando os padrões acontecem diante dos seus olhos, porque aí você tem a certeza do presente e futuro do gráfico. A certeza em que sentido? Naqueles 80% que eu sempre falo para vocês. Quando você percebe isso, olha aqui, essa é a faixa dos 50%. Ó. O que está acontecendo aqui? Está segurando. Essa é a faixa dos 100%. Ó. Quando você percebe a movimentação do gráfico e entende, as coisas começam a mudar para você. As coisas começam a mudar. A sua visão começa a se tornar outra. Então, aprenda a desenvolver um padrão operacional. Aprenda esse padrão para fazer os trades em M1. Que com ele você vai conseguir desenvolver negociações em qualquer ativo em opções binárias ou até outros mercados. Não precisando ser em M1, pode ser em M5, M10, qualquer tempo gráfico. Tá bom? Eu não quero me alongar. Eu queria falar para vocês isso hoje, sobre essa questão das variedades, da simplicidade. Por exemplo, quando eu chego num gráfico como esse, onde é a forma mais simples ou a porcentagem que eu tenho chance de fazer uma boa negociação? Quando eu chego nessa região,
quando eu chego nessa região. Por que eu estou colocando simples aqui? Lembre-se, simples é igual a uma lógica. Existe uma lógica por trás. Então, se eu estou chegando aqui na região da oferta, existe uma lógica para fazer operações ali. Se eu estou chegando na região da demanda, existe uma lógica. Se eu estou chegando aqui no 50% do gráfico, existe uma lógica para isso. Se eu estou chegando nessas regiões chave do gráfico, existe uma lógica de movimentação. Existe uma lógica de movimentação nessas regiões aqui. Existe uma lógica de movimentações nessas regiões. Existem lógicas de movimentações. As coisas não acontecem por acaso. E quando o gráfico te mostra o que ele quer fazer dentro desse padrão, aí, meu irmão, as coisas se tornam fáceis, entre aspas, né? Porque é algo que se torna simples com uma lógica. É 100%? Não, não é 100%, não existe nada 100%. Mas você diminui. Com isso, você faz o quê? Você diminui os riscos. E é assim que você sobrevive no mercado, diminuindo os riscos no momento da operação. Quando você diminui os riscos no momento da operação, você se mantém vivo no mercado. Tá bom? Então, procure aprender essa forma operacional, essa forma de ver o mercado através da análise gráfica. Aprenda que existe padrões, que existe um padrão que você pode operar em M1, M5, qualquer outro time, onde você pode operar qualquer ativo, não importa se é Audi, se é USD, se é JPY, se é GBP, não importa qual é o ativo, o que importa é que o gráfico está te mostrando. Então, se você aprender da forma correta, não fazer como nosso amigo aí, que fez um outro treinamento, fez treinamento com outras pessoas e não conseguiu entender nada. Por quê? Porque não foi ensinado de acordo com a análise gráfica, não foi ensinado de acordo com a lógica operacional de se fazer trade. Foi simplesmente jogado assuntos onde eu não ia conseguir chegar a uma conclusão e entender o porquê. Tá bom? Então, entra lá no canal do Telegram para ficar a par das lives que a gente faz, para ficar a par dos assuntos do nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário no final da aula. Quer ler algum assunto sobre análise gráfica, sobre isso que eu estou falando? Tem um livro aí na descrição para vocês. Quer fazer um treinamento fechado? Quer acelerar o seu conhecimento? Você acha que você chegou numa maturidade que, se você fizer um treinamento fechado, com uma lógica, com uma forma educacional, você consegue alcançar os resultados que você quer? Está aí no link da descrição. Está com tempo com 60% de desconto ainda. Esses dias ainda um rapaz me perguntou se eu pretendia manter o preço. Sim, por enquanto é esse preço. Aproveite caso você necessite, tá? É o que eu posso te oferecer nessa linha educacional. Lembrando que tudo aqui que eu falo é uma questão educacional. Cada operador tem sua conta e risco pessoal, porque uma coisa é eu desenvolver uma educação e ensinar, outra coisa é a aplicabilidade de quem está por trás do computador. Nem sempre as aplicações são as mesmas da transferência de ensino. Então, muito cuidado nisso, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!